É verdade, boa tarde. Hoje estamos aqui mais cedo em visão de jogo, horário das 4 da tarde. Faz recordar aquele tempo em que os jogos se jogavam à tarde, sábado e domingo só, e tínhamos que ouvir os relatos pela rádio. Magia da rádio naquela altura, para seguir os resultados, tempo e resultado. A Sofia não é desse tempo, não é? É mais o nosso tempo, já é mais digital, era digital. Mas tudo... sou a favor dos jogos mais cedo. Portanto. Exatamente, acho muito bem. E vamos começar mais cedo, porque ainda há mais jornada do campeonato a jogar hoje, e a TSF vai estar naturalmente a acompanhar esses grandes jogos que ainda temos para jogar. O Braga-Famalicão, o Porto de Amadora e o Vitória vai jogar contra o Rio Ave. Mas o que temos de jornada já de facto nos faz apetecer falar de futebol, porque o campeonato está de facto a aquecer cada vez mais. O Sporting voltou a ganhar, e isto voltar a ganhar é depois da depressão. Amorim conseguiu João Pereira vencer um jogo frente ao Boa Vista, jogo difícil, mas sobretudo o jogo de ontem do Benfica nas Aves é que deixou diferentes sensações. Uma primeira parte em que o Benfica controlou, uma segunda parte em que o Benfica se descontrolou, e o Aves aproveitou e bem para empatar um jogo perfeitamente na parte final, na última jogada, mas que fez por merecer. Agora, perceber como é que isto aconteceu de um lado e do outro, mérito também ao Aves. Há sempre aqui a tendência de vermos tudo pelo lado do grande, mas a verdade é que o Aves teve essa grande responsabilidade de perceber como é que tinha que reagir. Mas se calhar o que não aconteceu, e pergunto-vos a vocês, começava por ti, Sofia, se calhar foi mais o Benfica que não percebeu como é que estava a decorrer o jogo na segunda parte. Não sei, como é que queres pegar aqui neste jogo? Então, olá a todos. Permitam-me pegar pelo lado do AVS e pela forma como o Daniel Ramos preparou este encontro, creio eu, percebendo muito bem as debilidades coletivas desta equipa do Benfica e depois ajudando a equipa partindo do banco as substituições que foi fazendo. Ou seja, o Daniel Ramos na primeira parte, e eu sei que há aqui uma dicotomia entre a primeira parte e a segunda parte, mas na primeira parte o Aves tem duas boas oportunidades antes de o Benfica marcar, logo a abrir o jogo com recuperações de bola em zona adiantada. Daniel Ramos foi muito ambicioso na forma como tentou pressionar o Benfica, homem a homem lá à frente, a tentar ao máximo roubar bola alto, percebendo, na minha opinião, não falei com ele, mas acho que percebendo os problemas que o Benfica tem tido em conseguir superar pressões mais adiantadas e em ter qualidade na posse desde trás. Portanto, foi muito astuto, e depois é verdade que sofrendo um pouco porque é o Benfica que está do outro lado, mas e depois no segundo tempo há dois momentos que me parecem muito relevantes para melhorar o jogo da equipa com a bola. A primeira fase foi quando o Lucas Piazon passou para corredor mais central, um jogador superlativo no que diz respeito à tomada de decisão, à gestão da posse da bola, à definição. Realmente um jogador que deve ser aproveitado da melhor forma, e são estes jogadores também que às vezes agigantam equipas como o AVS. E a entrada de Jaume Grau. Este espanhol é um médio especial. Ele já tinha passado por Portugal, na altura passou pelo Tondela, fez uma época espetacular, formação Real Madrid, e é um médio que gera muito bem os ritmos do jogo. Eu arrisco-me a dizer que com o perfil de Jaume Grau, o Benfica não tem nenhum médio, e isto pode parecer estranho, mas é verdade. Eu não estou a dizer que não tem médios superiores a Jaume Grau em termos qualitativos, claro que os tem. Eu digo com o perfil, este perfil de saber esconder a bola, de saber passar no timing certo, de gerir, no fundo, a bola. Jaume Grau elevou o patamar da equipa para algo diferente, na minha opinião, e creio que foi a partir daí também que Daniel Ramos foi vencendo pouco a pouco algumas questões que não estavam a sair tão bem na primeira parte, nomeadamente no controle da posse. O AVS foi sendo cada vez mais uma equipa que roubou a bola ao Benfica. Portanto, isto para rematar, e porque eu queria mesmo começar por aqui, porque acho que na semana passada, também devido ao tempo que não tivemos, foi difícil fazer jus, por exemplo, ao Aroca, ao Moreirense, foi difícil fazer jus a isso. Queria aqui destacar o AVS e ainda acrescentar, passando já a bola para o Jorge, não sei se é o Jorge que vai falar ou se é o Luís, mas passando a bola, queria acrescentar que, olhando para os vários jogos em que o Benfica não esteve a um bom nível do ponto de vista exibicional, e eu mencionei-os: Mónaco, Aroca, Vitória, Bolonha,
O AVS do campeonato português foi a equipa que mais moça conseguiu fazer ao Benfica do ponto de vista ofensivo. Fez mais moça do que o Vitória, fez mais moça do que o Aroca. E aí eu acho que há que dar mérito total à forma inteligente como Daniel Ramos percebeu que poderia ferir a equipa de Bruno Lage. Foi os treinadores que venceram este jogo, ou que, no caso, foi um empate, mas foi um duelo de treinadores que fez desequilibrar na segunda parte o jogo para o Aves, Jorge? Eu acho que, boa tarde, antes de mais nada, é sempre um duelo de treinadores que decide um pouco os jogos. Eu acho que houve, desde o início, as opções do Bruno Lage mostraram uma preocupação grande com a gestão de esforço de alguns titulares. E essa gestão, apesar de não ter um efeito imediato naquela primeira parte, porque o Benfica, apesar de tudo, domina a primeira parte, embora sem conseguir traduzir isso em golos, depois pareceu-me que na segunda metade do jogo, quando o Aves começa a crescer, e a Sofia já descreveu muito bem como é que isso aconteceu. Quando o Aves começa a crescer, creio que o Bruno Lage não soube muito bem como reagir ao crescimento do Aves. Creio que tentou fazer o Benfica crescer ofensivamente para manter o Aves preocupado na sua defensiva. As mudanças que operou, com a entrada de Di Maria e de Pavlídias, não resultaram. Pelo contrário, acho que perdeu consistência a meio campo. O Aves cresceu ainda mais nessa fase, criou vários lances de perigo. Durante a semana o Bruno Lage tinha dito que o Benfica tinha proporcionado uma grande exibição ao guarda-redes do Bolonha, e ontem o Aves proporcionou uma grande exibição ao Turbine. E acaba por ser quase natural, não foi, porque foi já mesmo em período de descontos, foi um lance de bola parada, mas o Aves fez muito para merecer aquele golo que marcou já na fase de descontos, e percebeu-se que Bruno Lage não conseguiu mexer, apesar de parecer que ele percebeu exatamente o que estava a acontecer. Aliás, esteve extremamente ativo na linha lateral. Apesar de ele ter percebido, não conseguiu que as alterações que fez devolvessem a equipa ao controle do jogo. Nem a entrada do Florentino garantiu isso. Portanto, de facto, acho que Daniel Ramos ganha este jogo definitivamente a partir do banco, sim. Sim, eu penso que Lage percebe o que está a acontecer no jogo já quando a equipa está perdida em campo, quando o jogo já se partiu. É verdade o que a Sofia fala em relação ao Rami Grau, a influência que teve no jogo, mas eu situo, e estava a comentar o jogo em direto, o momento das substituições, o momento em que o Daniel Ramos dá um passo em frente em relação àquilo que quer que a equipa jogue, e a equipa também se coloca num bloco mais alto, porque ao minuto 60, portanto ali a última meia hora do jogo, penso que é a meia hora em que o Aves cai em cima completamente do Benfica e entra por dentro do bloco do Benfica. Aquela tripla substituição da entrada do Rami Grau, do Vasco Lopes e também do Tunde para fazer o flanco esquerdo todo. Ele é um extremo que tem jogado como lateral. Já contra o Casa Pia, na jornada anterior, o Daniel Ramos tinha feito essa alteração e tinha resultado, portanto era previsível que o fizesse. E com essa mudança o Lucas Piazão foi para a zona central, porque ele estava a jogar ali encostado à meia esquerda e não estava a aparecer no jogo. Essa mudança mudou o jogo, que é isso que o treinador quer, e repara que isto aconteceu e um minuto depois o que Lage fez foi tirar Barreiro e meter Di Maria. Portanto, aí partiu completamente o meio campo, na altura partiu a equipa pelo meio-campo, na altura em que o Aves começou a meter exatamente o controle do jogo pelo meio-campo, com o Rami Grau e com o Lucas Piazão, e depois a largura do Tunde e do Vasco Lopes na outra faixa. É um momento de facto intrigante perceber como é que o Lage faz um plano de jogo e traça um plano de jogo, e depois na segunda parte não consegue perceber como é que o jogo está a decorrer e vai atrás dele, corre atrás do jogo a ver se o consegue agarrar outra vez para puxar para o seu lado, mas quase sempre ele foge como se fosse areia por entre os dedos, porque ele percebe depois que fez mal em tirar o Barreiro e tenta corrigir isso com a entrada do Florentino. Portanto, ele sempre que olha para o meio campo para mexer, olha para a posição 6, que é a posição que eu digo sempre que é como fazer uma operação a coração aberto a uma equipa de futebol. Mexes ali, se aquilo falha, é fatal. Portanto, já aconteceu ao Benfica várias vezes isso.
E, portanto, ontem voltou a acontecer. Mexeu nessa posição quando não devia e percebeu que tinha que outra vez que tinha que fechar ali, e é quando mete o Florentino, mas aí pareceu-me outra vez que comete um erro de base, porque pareceu-me que ali ele ia tentar outra vez fechar o meio-campo, fazer ali um triângulo no meio-campo e um 4-3-3 e puxar Cockchu para a posição 10 e Ausnes jogar ali perto do Florentino e tentar agarrar o jogo naquele momento, lá está, onde estava a crescer o Aves. Portanto, tirou o Cockchu do jogo, passou já Rolaiser como médio interior esquerdo, e a equipa do Benfica nunca mais percebeu o jogo. Só o Aves, a partir daí, é que soube ocupar os espaços, soube determinar os tempos de passe, de criar oportunidades, quer por dentro, quer por fora. Piazon fez um jogo fantástico a partir daí, por isso até eu lhe dei o prémio de melhor em campo, porque acho que foi o jogador que naquela altura, criativamente, até interpretou melhor essa face do jogo, e empatou bem. Agora, mais uma vez, eu penso que isto é um problema de base no pensamento reativo do jogo de Lage em relação àquilo que é o meio-campo do Benfica. Quase sempre, quando olha para o jogo, olha para a posição 6 e mexe na posição 6 e desequilibra a equipa. E depois vai o jogo todo à procura, assim, encontra outra vez forma de agarrar a equipa. Se lhe aparece um Di Maria, como apareceu no Mónaco, até pode ganhar o jogo. Mas se não apareceu Di Maria, e ontem Di Maria não apareceu, perde o jogo, ou ontem, no caso, empatou. Sim, acho que volto a insistir que aquilo que me leva a pensar é precisamente a ideia de tentar segurar o jogo ou de agarrar o jogo novamente no ataque, voltando a inclinar o Benfica sobre a baliza do Aves e evitar as subidas do Aves que estavam a acontecer pelos corredores e pelo meio. A ideia que me deu, quando a aposta é no Di Maria e depois com Pavlidis também, a ideia que me deu foi precisamente de reagir, defender atacando, se posso dizê-lo. Acho que foi essa a ideia que o Bruno Lage avançou, acho que não correu bem. Até porque há uma coisa que, e metendo também a Sofia aqui neste meio campo, não é? É porque houve ali um período que eu colocava no início, até na antevisão, como é que se compatibiliza um segundo avançado com o Cockchu, não é? Porque o Cockchu quer jogar quase sempre como um 10 agora, e ia jogar a Amdouni. Especulei um pouco que a Amdouni pudesse jogar mais aberto, mas não surgiu como segundo avançado, e a equipa faz um 4-2-3-1, que em ataque continuado, como foi na primeira parte, permitiu que o Cockchu fosse um interior esquerdo muito ofensivo, e o Amdouni trocava bem o posicionamento entre a meia-direita e o centro. Mas a questão que volta a colocar-se, na minha opinião, é que este Benfica consegue estar sempre equilibrado com três médios, mas desequilibra-se quando quer mexer no jogo a meio da segunda parte para manter um segundo avançado ou meter um segundo avançado. O que é que te parece, Sofia, em relação a isso? Eu acho que é um bocadinho redutor olhar para esta fase do Benfica, no qual se inclui esse jogo contra o AVS, só para essa questão, ou seja, eu compreendo a lógica. Aqui estou a incidir um ponto, não é? Há vários mais pontos, sim. Claro. Eu acho que é um pouco redutor, porquê? Porque estes problemas que o Benfica tem apresentado, e eu acho que cada um de nós consegue muito bem defini-los. O Benfica é uma equipa com problemas quando é pressionada, não consegue sair. Isso aconteceu contra o Bolonha de uma forma bastante notória, até porque o Bolonha é especialista a pressionar homem-homem em campo inteiro, não é? Uma mini Atalanta nesse sentido, e portanto viram-se essas dificuldades. Mas, por exemplo, também aconteceu contra o Vitória, e contra o Vitória jogaram Florentino e Leandro, Barreiro e Ausnes no meio campo. Ou seja, eu acho que há padrões da equipa, do ponto de vista coletivo, que se vão mantendo independentemente dos jogadores que lá colocas. Depois, obviamente, a autossuficiência de alguns jogadores em determinados momentos do jogo pode ajudar aqui e ali a que a equipa disfarce mais a questão geral. Mas a questão geral do Benfica é que o Benfica vai dando invariavelmente espaço dentro do seu bloco. É muito fácil para quase todas as equipas da Liga, e dizer isto é mais revelador do Benfica do que da qualidade das equipas da Liga, com todo o respeito.
é muito fácil para quase todas as equipas da Liga terem bola contra o Benfica, conseguirem circular dentro do bloco do Benfica, encontrarem espaço dentro da organização defensiva do Benfica, e isso é grave, ou seja, não é nada grave, mas sim, para a equipa é grave, mas, sim, não achas que isso acontece mais quando de facto há a reação? É verdade, estás a focar em um aspecto importante, que é a equipa não lidar bem com a pressão alta dos adversários, sobretudo adversários fortes, como foi o caso do Bolonha, mas isto torna-se mais evidente nos jogos do nosso campeonato, quando no decorrer do jogo o Laje parte a equipa. Sim, eu não acho que o Laje tenha mexido bem. E abre o bloco. Eu não acho que o Laje tenha mexido bem na equipa. Sim, isso é evidente. Acho que não ajudou a equipa. Acho que de facto, individualmente, por exemplo, eu continuo a não ter explicação para o número de minutos que Aktürkoğlu vai fazendo. Eu sei que ele marca golos e tem essa autossuficiência, mas é muito errático na maior parte das ações ao longo do jogo, e vejo como um dos piores jogadores do Benfica por esta altura, e tem sido mais um jogo muito mau contra o AVS, perdas de bola sucessivas, más execuções, maus passes. Ele está na jogada do gol, dir-me-ão isso, e eu aceito, mas um jogador não se pode avaliar por um lance em que dá gol, tem de se avaliar todas as suas. É um belo golo até. Começa bem a combinação entre o Bá e o Orsnes na direita. Sim. E depois o Aktürkoğlu dá o apoio, não é? Para o Amdouni. Mas isto só para concluir, ou seja, eu acho que houve vários jogadores ontem que fizeram exibições fracas. O Orsnes fez uma das piores exibições de que me lembro de ver com a camisola do Benfica com a bola. O Coxo também está fora dela, é um médio que está constantemente a querer fazer um passo espetacular. Mas não achas que a questão do Orsnes, desculpa Sofia, para irmos debatendo, não é? Porque o Orsnes foi colocado mais sobre a meia direita, não é? Foi jogar quase a ala direito, não é? Naquele 4-2-3-1. É um ala, quer dizer, o Laje não lhe pedia largura, não é? Mas ele jogava numa posição... Pedia compensações, no fundo. Sim, mas eu acho que o Orsnes já tem feito um bocadinho isso quando joga ali o Di Maria, porque ele tem que estar constantemente a compensar o Di Maria, a passar à frente do Di Maria quando não passa o Bá. Imaginemos, quando o Bá fica um pouco mais recuado para a construção, é o Orsnes quem faz esse trabalho sujo, digamos assim. Portanto, eu acho que o Orsnes eventualmente não terá a mesma facilidade em, por exemplo, servir Artur Cabral, porque Artur Cabral jogou ontem a titular e eu não me lembro de ter recebido nenhuma bola dentro da grande área para finalizar. Portanto, mais uma vez aqui, a questão dos avançados do Benfica, que é uma questão que é coletiva, não é uma questão individual. Os avançados do Benfica não têm oportunidades de golo para marcar e portanto, lá está. Isto vai tudo desaguar, na minha opinião, de que todas estas coisas, todos estes pequenos pormenores, obviamente que individualmente, quando tu tens jogadores desta craveira, podem ser disfarçados, mas estas questões são muito mais coletivas do que individuais. E uma equipa como o Benfica, que deixa no banco de suplentes Pavlidis, Di Maria, Florentino, Sheldrup, Otamendi, Prestiani, uma equipa como o Benfica, que tem esta heterogeneidade em termos de perfis e consegue na mesma lançar um 11 competitivo, não se pode queixar de qualidade individual. É a última coisa da qual o Benfica se pode queixar. O Benfica tem jogadores suficientes para ter uma equipa muito mais capaz. E agora já passou um bocadinho aquela fase do impacto psicológico da saída de Roger Schmidt e da entrada de Bruno Lage. Já passou também um bocadinho aquela fase que nós aqui elogiámos e muito bem, que eu acho que foi a melhor coisa que Bruno Lage fez desde que chegou ao Benfica, de Bruno Lage ter colocado os jogadores nos sítios certos com as missões certas. Já percebemos que ele sabe fazer isso. No plano de jogo. Exatamente. Não tanto no decorrer do jogo. Essa é que eu acho que é a questão. Contra o Mónaco... Contra o Mónaco foi um dos exemplos. Quando mexeu a equipa, partiu-se. Depois conseguiu corrigir. Eu sei, mas foi elogiado por ter colocado o Arthur e ter acreditado no Abdouni, por ter resgatado ali dois jogadores que não andam a ter muito impacto. Portanto, eu acho que passada esta fase destes dois parâmetros, a equipa tem que começar a evoluir coletivamente. E eu não vejo a equipa evoluir coletivamente há já um mês, se calhar. Eu acho que já devia estar, no ponto de vista da evolução coletiva, sobretudo na leitura do jogo por parte do seu treinador, para a equipa não se perder na segunda parte, porque o jogo, eu ontem estava a comentar o jogo na primeira parte e imaginei que o Benfica ia vencer o jogo com relativa naturalidade em face do domínio que tinha. Na segunda parte é intrigante como se perde tanto, uma intriga que
que se descodifica em função daquilo que fomos dizendo, e acho que perde o jogo muito a partir do banco, ao melhor empate ao jogo, perde o jogo no sentido de perder o controle do jogo e depois sofre o empate a acabar. Vamos avançar porque temos aqui um Sporting que volta a ganhar e temos um derby também que se aproxima aí, embora sei que antes há mais jogos, e o Benfica ainda tem esta semana um jogo no Nacional da Madeira em atraso, e ainda depois mais uma jornada, mas é um Sporting que vence um jogo que poderia de início, pareceu-me, se for isto é sempre tentador voltar ao Sporting do Amorim, sorte de João Pereira, temos que parar com isto de uma vez, digo eu, mas aquilo que era de facto um Sporting que frente ao Boa Vista fazia um golo e a partir daí ia controlar, mas aqui é uma equipa que de repente se descontrola e defensivamente desequilibra-se e mentalmente perde muitas vezes a consistência, parece que se apaga do jogo e permitiu que o Boa Vista empatasse 2 vezes o jogo em Alvalade. É verdade. Contra um Boa Vista que nós sabemos que é uma das equipas com mais dificuldades do futebol português. Sim, a todos os níveis. É verdade que também tem uma característica que sempre acompanhou as equipas de Boa Vista, que é uma vontade, uma intensidade, como se diz agora, que coloca em quase todos os jogos que faz e que lhe tem valido, apesar de tudo, agora está na zona de play-off, salvo erro de descida, mas manteve-se muito tempo acima da linha d'água, graças a essa capacidade e a essa intensidade que coloca nos jogos, mais do que outra coisa. E é muito pouco aquilo que o Boa Vista consegue fazer com as dificuldades que tem, é muito pouco para justificar 2 golos marcados ao Sporting em Alvalade. E até para a tensão e o claro nervosismo que marcou especialmente os últimos 15 minutos do jogo. Mas isso choca-te, Jorge, tendo em conta o momento? Não, neste momento não, mas já é estranho que uma equipa como o Boa Vista, mesmo este Sporting, com todos os traumatismos que sofreu ao longo das últimas semanas, é estranho que uma equipa como o Boa Vista consiga deixar o Sporting tão aflito durante aqueles últimos 15 minutos para segurar uma vantagem mínima. Este Sporting precisa de um grande jogo para se voltar a encontrar. Um grande jogo, isto é, um grande jogo contra um grande adversário para se voltar a encontrar. Para a equipa conseguir encontrar uma estabilidade de perceber a dimensão certa competitiva, porque nestes jogos contra o Boa Vista, atenção que venha aí o Santa Clara outra vez a meio da semana, que foi o que começou com o fantasma dos natais passados, né? Digamos assim, com aquela vitória no primeiro jogo do João Pereira, o primeiro jogo para o campeonato. Isto, claro, é tentador falar no derby que vem aí, embora antes o Sporting também vá ao Gil ainda, que é um jogo difícil, mas é o tal jogo em que não vai sentir tanto a pressão de ter que ganhar daquela forma como fazia antes, amassando o adversário, de dimensão menor, e esse jogo com o Benfica ser o jogo em que os jogadores se podem soltar mais, por paradoxal que pareça. Eu admito que sim, eu admito que um grande jogo do Sporting frente ao Benfica no derby pudesse fazer um clique definitivo na equipa, ou se não definitivo, pelo menos um clique inicial. Na equipa ou no treinador? Na equipa. O treinador, creio que depois deste arranque e depois do arranque que teve o João Pereira, este peso destas derrotas sofridas até agora, finalmente uma vitória contra o Boa Vista, eu acho que vai ser muito difícil de ultrapassar a médio prazo. Qualquer resultado menos positivo vai trazer de volta a ideia de que esta passagem de testemunho foi apressada ou que não foi a correta. Acho que o João Pereira já perdeu um pouco os adeptos, embora ontem tivesse havido muito apoio. Acredito que deve haver desconfiança dos próprios jogadores, porque devem estar a pensar que há 15 dias sabiam jogar de futebol de olhos fechados e que com este treinador perderam essa capacidade. Eu acho que João Pereira precisa muito de uma sequência de bons resultados. Mais do que um grande resultado, precisa de uma sequência. Deixa-me aqui fazer uma provocação e também uma provocação que também tem muita opinião e também ver o que é que a Sofia diz e como é que pega na bola. Acho que o Sporting precisa novamente ter o treinador em campo, que é o Pote. A saída do Pote no jogo em Braga, a partir daí deixou de ter um jogador que, mesmo sendo mais malandro, também é o jogador mais inteligente. E acho que a equipa necessita de ter um Pote em campo outra vez.
E o João Pereira, mais do que qualquer treinador nesta altura, ter um prolongamento em campo de alguém que até pode estar acima dele, porque o jogo joga-se pelos jogadores. Sim, resta perceber se o Pedro Gonçalves virá aumentar a qualidade individual e tapar os problemas coletivos, ou se a equipa irá crescer com o Pedro Gonçalves do ponto de vista individual, mas também acompanhar esse crescimento do ponto de vista coletivo. É que às vezes os jogadores, parecendo que não, os bons jogadores tapam o sol com a peneira, como se costuma dizer. Sim. Um treinador parece logo melhor quando um dos melhores jogadores faz a melhor jogada, não é? É isso, e isso é muito perigoso, digamos assim, para as equipas, porque eu acho que tivemos várias fases em Portugal e algumas equipas que se fizeram sobretudo e alguns treinadores que se fizeram sobretudo pelos grandes jogadores que tiveram e não necessariamente por serem especialmente competentes do ponto de vista coletivo. Entretanto, acho que o Pote faz imensa falta ao João Pereira, ao Sporting, à equipa, ainda por cima numa altura em que Marcos Edwards, das 3 vezes, aliás, em que foi utilizado, não conseguiu mostrar o rendimento. O que é que te parece o João Simões? Eu gosto muito dele, já que falava que era um jogador que eu acho que ia ser lançado, não imaginava que fosse lançado de forma tão consistente, porque o problema teve a ver com as lesões dos habituais titulares, sobretudo do Dani e também do Morita, claro, mas é um jogador que eu acho que tem muita margem de evolução. Gosto muito dele, já gostava de ver nas seleções jovens. Sim, acho o João um médio interessante. O João, ainda não vimos a versão do João, a versão mais pura do João. No primeiro jogo contra o Bruges, sempre e inteligentemente, com ações equilibradas, a arriscar pouco, normal também, tendo em conta o próprio momento da equipa que assim o faça, foi inteligente nessa gestão, na minha opinião. Neste segundo jogo contra o Boa Vista também lhe foram pedidas coisas diferentes, acompanhou muito mais a zona dos corredores laterais para criar superioridade numérica a partir daí, e já o vimos também na sua capacidade de combinar bem em espaços curtos e de ter essa passada larga. É um jogador de passada larga, é um jogador que pode também ele pegar na bola e percorrer metros. Não o vimos ainda nessas ações. Este habitat em que ele entra não é o melhor, não é? Este contexto. Não é, mas eu acho que ele está a mostrar maturidade. Está, por isso mesmo é que eu puxei por o nome dele. Sim, acho que sim. E neste jogo já foi mais visível. Agora, todos sabemos que o Boa Vista está a acontecer e o teste porque eu acho, e passando a bola ao Jorge, porque acho que aqui que o João Pereira já está a mexer demais, na minha opinião, em relação a muitas situações. Eu acho que é questão de meter o Kenda agora num processo ofensivo ou numa posição ofensiva, embora ele tenha origem de extremo, mas não tenha raiz de extremo no melhor futebol, do melhor Sporting. Colocá-lo agora ali como avançado pela meia esquerda, como já... Aliás, ele no Sub-21 joga nessa posição às vezes, mas já me parece que já quer meter um cunho de treinador ou querer fazer algumas alterações que já vão confundir a equipa e onde a equipa era mais forte também nos seus processos dos laterais, porque o Maxi não me convence neste momento como jogador de dimensão do Sporting para aquilo que o Sporting era com o Nuno Santos ou com o Kenda a partir da esquerda. Mas com todos os problemas de natureza física, lesões que o Sporting tem, se calhar alguma coisa também se explica por esse lado. Essas deslocações de jogadores para posições que não são tão habituais, quando não é possível. Por exemplo, estavam a falar do João Simões, que deu de facto excelentes indicações, mas que me parece que vai desaparecer da equipa quando Daniel Bragança e o Morita voltarem. Natural, depois vai entrar noutros minutos. Mas por exemplo, um jogador como o Harder não fazia mais sentido jogar na frente de ataque na meia esquerda do que o Kenda, e o Kenda voltar para a lateral esquerdo? Eu acho que sim, foi onde o Kenda... Sobretudo neste tipo de jogos, não é? Sim, foi lateral esquerdo não, ala direito. Sim, desculpa, sim, ala direito, sim, lateral esquerdo, ala direito, sim, estava a pensar no pé esquerdo, sim. O rendimento dele foi mais elevado no tempo de Rubem Amorim. Acho que sim, acho que fazia mais sentido. Acho que o João Pereira está aqui à procura de soluções para alguns problemas que ele próprio cria. Não é
não acho que, por exemplo, seja o caso de necessariamente de jogadores como o Kenda, porque eu gostei de ver o Kenda a jogar. Acho que esteve nesta muito posição. bem nesta posição. Sim. Eu acho que foi o que melhor interpretou Sim, o que tinha pedido ali. Sim, a questão é que eu acho também que mexe noutras posições, Pois, eu precisamente, percebo. por Individualmente isso é que eu sim, coletivamente Por isso é que eu disse que cria problemas para si próprio. Procura soluções que, no fundo, criam outros problemas novos. Sim. E que ele depois vai tentar resolver de outra forma. Uma solução que traz problemas novos. Exatamente. Exatamente. Voltando só um pouco atrás ao Pedro Gonçalves, acho que pode ser importante até pelo facto de não ter estado nesta fase, de não vir de vir livre de ter estado naquela fase das 5 derrotas consecutivas, de não ter esse peso, de chegar limpo, de cabeça limpa, pode ser de facto, quando voltar, e de certeza que o João Pereira quer que ele volte muito depressa, quando voltar pode de facto fazer muita diferença no Sporting. Se voltar a tempo do derby, por exemplo, seria muito importante. Ainda permitam-me só mais uma Diz. coisa sobre o Sporting. O Sporting, a época passada, conseguiu o feito de ser campeão sem um guarda-redes de excelência. Consegui-lo não é fácil. Eu acho que numa altura em que a equipa está muito mais exposta... E esta época vai tentar o mesmo, não? É isso, porque Franco Israel e Com todo o respeito para o Franco Israel já e demonstraram. para o Kovacevic, sim. Não, estão muito longe de ser dois guarda-redes que transmitam confiança e mais, já se percebeu que algumas das debilidades deles não eram expostas e por isso eu não achava, mas pronto, o que eu quero dizer é eles não eram bons, a equipa é que os protegia bem. Sim. E agora a equipa não conseguindo proteger, fica muito evidente que nem um nem outro têm qualidade suficiente para serem titulares. Salvar a equipa naqueles momentos. Aliás, em que o guarda-redes que dão pontos, não é? O próprio Rubén Amorim fez um esforço muito grande para proteger o Kovacevic depois da Supertaça. Tanto ele como o Odebast fez um esforço muito grande para o proteger. Basicamente nem se cercavam da grande área. Sim, é verdade. Então, mas houve um esforço muito grande para não deitar fora uma contratação que tinha sido simbólica para o Sporting, no sentido de ser um guarda-redes que era para substituir o Franco Israel. Sim, um erro, e uma coisa é um erro com 4-0, outra coisa é um erro com 2-1, não é? No marcador. Vamos acelerar porque ainda temos esta noite, em relação àquilo que é a luta pelo primeiro lugar, o Porto a receber o Estrela da Amadora, o Porto que vem de um empate num jogo discutido, mas um bom jogo em Famalicão. Nesta altura, olhando aquilo que tem sido, e já a semana passada aqui comentávamos muito, a questão do impacto do ponta de lança, do Porto pré-SAMU e o Porto depois de SAMU, quando começou o campeonato. Fala-se muito da questão da pré-época, mas a época começa na minha opinião, começa no primeiro treino. Portanto, aí o Porto fez a pré-época competitiva, digamos assim, sem esse ponta de lança. Mas a meio da semana jogou para a Liga Europa e a utilização de Namazo naquela posição outra vez híbrida entre linhas, segundo avançado, terceiro médio, porque muitas vezes ele joga em apoio, olha mais para a sua equipa do que para o adversário, e isto é um elogio, atenção. Poderá ser solução para este jogo? Eu acho que pode ser solução para este jogo, até porque parece-me que o Vítor Bruno está preocupado, e acho que o Namazo entra nessa equação dessa forma. Está muito preocupado com a recuperação do jogo, muitas vezes mais do que com a forma como o Porto ataca propriamente. Acho que a principal preocupação dele, e faz sentido que seja, é a forma como o Porto tem sofrido golos. E o Namazo garante, se calhar, uma capacidade de recuperação de jogo, uma capacidade de trabalho naquela zona mais adiantada do terreno, que pode ser importante nesse sentido. Aliás, também acho que aquela é a casa do Fábio Vieira, não é? E eu queria lançar também essa questão, porque eu olho para o Fábio Vieira e às vezes penso que é das coisas piores que se deve pensar quando se está a ver um jogo, que é a melhor posição para este jogador é capaz de ser a pior para a equipa. Isto é, sim. O que ele faz de bem ali, e ele pode
eu já disse isto várias vezes, não é? O que ele pode desequilibrar individualmente pode desequilibrar coletivamente, e por isso ele jogou bem ali a partir da meia-direita, e teve um grande passo para o PP, e talvez seja melhor esta equação para o Fábio Vieira. Pois, eu acho que sim, e aliás também, falando das alterações que aconteceram no jogo da Liga Europa, achei interessante a colocação do Galeno, novamente. Boa questão, sim. Como lateral, onde me parece que ele fez uma das melhores exibições da época, na minha opinião, e isto não desfazendo no Moura, que tem sido um dos jogadores mais regulares do Porto. Estava aqui de rendimento. Eu acho que também o facto de ter participado na época do Vitória de Guimarães, com a intensidade que teve na fase inicial, a época do Vitória de Guimarães, com as pré-qualificações europeias e não sei o que, se calhar também se fez refletir na capacidade física dele. E acho que de facto o Galeno fez um excelente jogo como lateral. É evidente que ele, fazendo um excelente jogo como lateral, não está depois lá na frente para desequilibrar na frente. É aqui uma equação difícil de resolver. Eu acho que ele é um jogador que sabe defender bem, sabe atacar nos momentos certos. Poderia ser o melhor para a equipa, sem dúvida nenhuma, ele jogar nesta posição, mas agora não é para ele, como o extremo que pode ser desequilibrador, de ganhar jogos, compromete muito em relação ao melhor Porto, jogar a lateral esquerda. Eu acho que isso, lá está, é uma solução que traz outros problemas, como dizias há pouco, porque continua a ver o Galeno como extremo. O que é que te parece, Sofia? Vês o Galeno ir para a lateral neste Porto, neste momento? Eu vejo o Galeno com as melhores exibições da época como lateral. Sim, é verdade. E isso é um pouco revelador. Este Porto é um Porto diferente do Porto de Sérgio Conceição. Eu já não me recordo se tinha dito isto ou não no podcast anterior, mas o Porto de Sérgio Conceição era um Porto que tinha uma pressão em termos do que condicionava o adversário das melhores do mundo. Sérgio Conceição, nesse momento do jogo, é dos melhores treinadores do mundo a anular essa fase do jogo. Este Benfica para Sérgio Conceição era uma papinha. Ele montava ali uma pressão e a equipa não saía dali, porque de facto era de excelência nesse momento. Depois faltavam-lhe outros, mas aí era de excelência, e portanto os jogadores, com a aceleração do Galeno, com a explosão do Galeno, quando recuperavam a bola em zona adiantada, tinham muito mais condições para ferir o adversário. Agora não. Curiosamente o André Vilas-Boas falou sobre isso hoje numa entrevista ao L'Equipe, dizendo que, acho que foi ao L'Equipe, dizendo que o Sérgio Conceição era um treinador mais de jogo direto, recuperação alta e partir para o ataque, e Vítor Bruno é mais um treinador de posse. E é verdade, o Vítor Bruno tenta ferir o adversário de outras formas, e nesse sentido, até porque a pressão do Vítor Bruno deixa muito a desejar, e nesse sentido o Galeno sente muito mais dificuldades. O Galeno, o PP, até o próprio Samu sente mais dificuldades. Eu acho que o Vítor Bruno até leu bem as insuficiências da equipa, porque quis aqui juntar jogadores que pudessem construir melhor até a bola chegar a Samu. Juntar, por exemplo, o Namas com o Fábio Vieira, e colocar Galeno mais recuado para não jogarem os dois, o PP e o Galeno mais adiantados, porque já se percebeu que muitas das jogadas do Porto se estragam a partir daí, mesmo que de um momento para o outro um dos dois possa retirar um coelho da cartola. Eu acho que o grande objetivo do Porto é afastar o Samu de zonas de criação, porque ele não pode andar em zonas de criação a tentar construir jogo para o Porto, tentar fixá-lo o máximo possível as zonas de finalização, porque aí sim é aí que o Samu pode aportar realmente qualidade à equipa, e depois ter jogadores na sua retaguarda que falem a mesma linguagem e que consigam servi-lo da melhor forma. E aí aparece Fábio Vieira, aparece um Dani Namas, pode aparecer um Ivan Raime, pode aparecer um PP, até o Nick, não é? Que fez muita falta contra o Midtjylland, mas eu acho que é esse o principal objetivo de Vítor Bruno, é tentar construir o melhor possível para oferecer a Samu, porque o Samu é um jogador para oferecer, não é um jogador para criar. Eu acho que ele tem que dar um mínimo de toques na bola possíveis, e isto sem nenhum desprazer pelo Samu, mas tem a ver com o perfil dele. O Samu não tem de andar a tocar na bola de costas para a baliza, tem de fixar-se lá, tem de fazer os movimentos e tem de
de munir, de alimentar um avançado com aquela capacidade de finalização. E, portanto, nesse sentido, vejo o Vítor Bruno consciente dos problemas coletivos da equipa, mesmo que às vezes não os consiga operacionalizar. Sim, claro. E identificando-os. Sim, eu desde o início que vejo o Vítor Bruno a querer de facto ter uma ideia de jogo diferente daquela que tinha o Sérgio Conceição, embora o Sérgio Conceição que das 7 épocas no Porto, o primeiro Sérgio Conceição não tem muito a ver com o último e sobretudo ali com aquele intermédio que conseguiu conjugar melhor a sua forma de jogar, alternando o ataque à profundidade, que é o início da era Conceição, com um jogo mais de posse em ataque continuado. Acho que o do ataque continuado, circulando a bola, é a ideia de jogo do Vítor Bruno, e é isso que ele procura, de facto. Sérgio Conceição teve Luís Dias, Vitinha, Fábio Vieira, Taremi, Evanilson. Alguns deles teve-os e deixou-os sair. O Vitinha, inclusive, acaba por voltar ao Porto porque o Wolverhampton não assinou a cláusula. Portanto, Bruno Costa esteve à frente faz parte da história. Sim. Agora, eu acho que o Vítor Bruno dá a importância certa aos jogadores. Eu já vos disse em relação àquilo que eu acho do PP, ou que acho também daquilo que é o Fábio Vieira nesta altura, do que é o Varela, do que eu acho que pode ser uma aposta mais consistente no Vasco, quer também a questão do Eustáquio, que me parece que vai crescendo de importância nesta equipa do Porto. Portanto, ele procura ter uma equipa muito forte em termos de corredor interior. E ele trabalhou isso desde o início. É verdade que não é uma equipa pressionante no momento da perda da bola, não é uma equipa, de facto, que rapidamente cai em cima do adversário quando perde a bola, mas eu acho que a filosofia de jogo dele é esta. O introduzido um ponta de lança com as características de Samu, já o disse, tem muito a ver com não ter feito a pré-época, a dificuldade que ele tem para se entrosar. Mas só para terminar, porque estamos mesmo em cima do nosso tempo, a questão de Galeno, a lateral esquerdo, tem muito a ver com a importância que o Porto dá aos seus laterais, porque se os laterais tivessem características diferentes, quando chegam à frente, mais de um apoio de circulação do que um apoio do que o ataque à profundidade, talvez não fosse tão indicado, porque um jogador como Galeno é um jogador para os últimos 30 metros, e o desgaste que ele tem quando joga desde atrás é um desgaste físico enorme. O Galeno a partir do minuto 60 já não é o mesmo, portanto, e a responsabilidade defensiva, porque ele tem responsabilidade defensiva, leva-o a ficar muito, muito atrás. É a minha opinião. Ele poderá fazer o lugar lateral esquerdo, e acho que está a fazer o que Francisco Moura estava a quebrar, mas não será a solução para o melhor Porto, nem para o melhor Galeno. Temos de terminar porque estamos aqui em cima do nosso timing, porque já a seguir vem aí uma coisa importante, que é o sorteio europeu do Campeonato da Europa do futebol feminino na próxima época. As nossas navegadoras finalmente apuradas, mais uma vez digo, apuradas depois do Mundial, agora o Europeu, para a fase final. Vamos acompanhar esse sorteio a partir das 5 com o mestre Mário Fernando. Vamos continuar a falar daquilo que foi este fim de semana de futebol, porque já há pouco disse, resisti a falar do Sporting, falando sempre do anterior Sporting, mas resisto a tudo menos a uma tentação, não é? Porque de facto o Amorim, e ainda bem, porque de facto um grande treinador deixa sempre marcas, e a começar a deixar marcas também em Inglaterra, não é? Num jogo que vence o derby frente ao Manchester City, fora nos últimos 3-4 minutos de jogo, embora um penalti cometido de uma forma incrível pelo Mateus Nunes, mas eu confesso que ainda não vi o jogo, porque estive no Aves Benfica, cheguei tarde e depois estive a ver outros jogos do nosso campeonato também, que é importante falar. Tinha curiosidade para ver também como é que o Casa Pia, que acho que é uma equipa muito bem organizada, venceu no Estoril. Mas tu viste, Sofia, não é? Porque tu segues estes jogos religiosamente, com uma vela acesa, da Premier League. Como é que o Rubén Amorim venceu o Guardiola? Foi só mesmo a questão dos últimos minutos ou foi uma questão de jogo? Não, acho que, antes de mais, é impossível falar deste jogo sem falar sobre a forma como Rubén Amorim deixou. Ele disse que não foi uma mensagem, mas foi claramente uma mensagem, e deixou o Rashford e o Garnacho fora da convocatória. Não foi deixá-los no banco, foi deixá-los fora da convocatória. Portanto, já aqui a demonstrar o pulso firme e o lado de liderança que demonstrou no Sporting também, com vários episódios deste género, em que quis colocar os pontos nos is, como se costuma dizer, porque de facto no United não era só o futebol que estava nas ruas da amargura, há muita coisa em torno do próprio plantel que deve ser melhorada. Depois, referir que o Rubén Amorim, na entrevista que deu ao canal do United,
a primeira de todas, disse que só podia prometer uma coisa, que era que as pessoas iam ver ao longo do tempo uma intenção da equipa. Podia não vencer os jogos, grandes triunfos não podia prometer, mas iria mostrar uma intenção. E eu acho que foi isso que vimos no jogo contra o Manchester City. Vimos uma intenção, vimos uma equipa a saber muito bem o que fazer, nem sempre a conseguir, mas contra um adversário que é preciso enquadrar no contexto, tendo em conta, claro, o momento débil pelo qual está a passar. Houve muitos momentos em que o City foi irreconhecível, mas o United com calma, a roubar a bola ao City em vários períodos, tanto da primeira como da segunda parte, a saber atrair os jogadores do City, a circular nos 3 corredores, a criar algumas oportunidades aqui e ali, ainda que não tenha sido um jogo rico em termos de oportunidades criadas, com excelentes exibições do ponto de vista individual. Harry Maguire secou Erling Haaland, isto é verdade, quem não viu pode ir ver, e portanto foi uma exibição de mão cheia de Maguire. Lisandro Martínez faz uma exibição espetacular. Isso é um mundo de pernas para o ar, não é? O Maguire a secar o Haaland, não é? Mas foi tal e qual o que aconteceu, Luís. Sim. Vais ver e depois vais perceber. O Lisandro Martínez com muita responsabilidade na construção do United, um central que está para estes voos também por culpa disso. Sim. Mesmo, da qualidade que tem com a bola nos pés. Foi ele que meteu o passe para o golo do Diallo nos últimos minutos. Esse está a jogar muito. Sim, o Diallo, que até faz uma primeira parte algo errática, sendo muitas vezes apanhado em fora de jogo, consegue depois ter um papel... Não, neste jogo jogou como o Trincão, digamos assim, foi o Trincão. Foi o Trincão porque colocou o Rubén Amorim, Mazraoui a ala direito e o Diogo Dalot fez a ala esquerda. Mason Mount teve mais uma infelicidade logo no início do jogo, foi substituído aos 14 minutos pelo Mainu, portanto subiu Bruno Fernandes e colocou Mainu e Manuel Ugarte no meio campo. E já agora dizer que claramente, eu acho que isso era bastante evidente, o Højlund estava subvalorizado, um jogador que tem muito mais para dar do que aquilo que parecia dar, portanto... Não tendo sido uma exibição perfeita do United, perdão, foi uma exibição em que já se percebe que de facto o United consegue ser competitivo, consegue ter aquela crença até ao fim, e isso é muito relevante para o processo que Rubén Amorim está a querer colocar na equipa, e depois um treinador que deixa 2 jogadores com a dimensão de Garnacho e de Rashford, principalmente do segundo, de fora de uma convocatória, e vence um derby no Etihad, começa a ganhar alguma, como se diz, créditos, não é? Créditos junto da equipa, embora e esse é um processo. É algo que eu acho que é um pouco entrar na Twilight Zone, perceber o que é que está a acontecer com o Manchester City e com o Guardiola. Não é só a ausência de Rodri. Não, de todo. Eu acho que há um lado... Claro que tem importância, mas não... Há alturas em que as coisas não têm muita explicação e tudo é um pouco que sentia em relação ao Sporting aqui há uma semana, não é? Tudo o que pode correr mal, corre mal. A forma como... Ou corre pior. Sim. Há aquele atraso... Eu não vi o jogo com a mesma atenção da Sofia, mas o atraso do Mateus Nunes primeiro que coloca a bola no Amad Diallo, e que depois vai mesmo durante a semana, durante a Sim. semana, como vi a forma como o City foi controlado pela Juventus, por exemplo, Sim. tem sido... Há algumas diferenças entre, por exemplo, o jogo entre a Juventus e o City, entre o City e o próprio Sporting, e entre o United. Porque contra o United eu senti em muitos momentos que o United conseguiu retirar a iniciativa ao City, conseguiu empurrar o City para a sua toca, digamos assim, e conseguiu criar partindo de várias situações de qualidade na circulação. Portanto, não foi aquela equipa longe disso que poderia ter sido, por exemplo, com Erik ten Hag, resguardando-se mais no seu último terço e partindo para situações de transição ofensiva. Tanto que nem tinha jogadores para isso. Diallo não é um jogador de explosão quando começa a correr muito longe da baliza. O Mason Mount também não é esse jogador. Esses jogadores que têm essa capacidade, como é o caso do Garnacho e do Rashford, estavam fora. Portanto, foi mesmo um United a querer pausar o jogo, a querer retirar controle e a querer enervar a equipa do City. Acho que conseguiu, e acho que, já agora respondendo aí à questão do momento do City, acho que há muitos jogadores fora de forma que estão ainda a recuperar o seu melhor momento, estão desconfiados deles próprios, e o exemplo mais óbvio é Kevin De Bruyne. Está irreconhecível por esta altura da época, faz um jogo muito, muito aquém do que poderia
do que poderia fazer e do que sabe de facto fazer. O próprio Doku está muito aquém, não consegue fintar para o Mazraoui, se calhar fez uma vez, conseguiu uma vez desequilibrar no drible, e isso diz muito do Doku. E depois, pronto, isto é uma opinião que pode ser eventualmente mais polémica, não sei, mas eu vou deixá-la na mesma. Acho que Mateus Nunes não tem qualidade para estar no Manchester City, respeito o jogador, como é evidente, mas já passou por várias missões no Manchester City, muito já menos foi a jogar médio. aberto, na minha opinião. Não, ele jogou lateral esquerdo ontem. Pois, exato, é isso que eu queria dizer, sim. Mas sinceramente até se calhar é aí que ele consegue evidenciar um bocadinho melhor as características de qualidade que tem, porque ser médio do Manchester City é ser muita coisa. E o lateral ali, e acho que ele não está para isso. O lateral ali pode pegar mais dentro, pode largura, mas joga dentro. Mas é um não. jogador que tem uma recuperação defensiva boa, no sentido em que é um jogador que cavalga bem atrás dos adversários, mas eu acho que nem a ala esquerdo, nem a lateral esquerdo, nem a médio, eu nunca percebi muito bem como é que o Guardiola iria adaptar este jogador e para que é que o queria, mas na minha opinião é um jogador curto para a equipa do City. Vamos ver agora qual será a evolução do campeonato em Inglaterra, porque apetece ver também aquilo que poderá ser o Arsenal da Arteta, e vamos falar também daquela forma de marcar os pontapés de canto. Sim, porque a equipa toda ao segundo posto. Sim, cuidado com o Chelsea. Cuidado com sim, o Chelsea. Não, eu também ia dizer, primeiro ia falar do Arsenal, aquela dos pontapés de canto, embora eu não sei se não há ali duas faltas no meio, porque há dois jogadores que se movimentam para fazer bloqueios, embora o bloqueio há uma forma de fazer de forma legal e outra não é? Deixa de ser bloqueio, literalmente, em termos futebolísticos. Mas é de facto uma forma incrível que encontrou nas bolas paradas. E o Chelsea, assim, que de facto está a crescer muito. O jogo que faz, o último jogo contra o Tottenham é um jogo fabuloso, com o Enzo Fernandes a jogar muito bem, finalmente a encontrar o ponto certo. Acho que aquela dupla de médios, o Enzo e o Caicedo, jogam muito. E o Palmer. O Palmer está a jogar muito. Lá está um jogador que não tinha espaço, ou pelo menos o Guardiola viu que ele não tinha espaço para jogar sempre no City, mas está a ser revolucionário no Chelsea, que eu acho, não sei a minha opinião, nem tem um grande ponta de lança. Não tem. Acho que o Jackson é um jogador interessante, mas está muito longe de ser um grande avançado. E é difícil ver João Félix entrar naquela equipa, não é? Portanto, olhando aquilo que é mesmo o jogo a partir dos flancos, é muito difícil. Eu acho ver. que é porque o Maresca entende o João Félix como entende o Cole Palmer, ou seja, ele sabe perfeitamente que ele já o disse várias vezes. Como segundo avançado, sim. Exatamente, ele já disse várias vezes que se colocar Félix numa das alas, não é a ala, mas é meia esquerda ou meia direita, que retira o melhor do jogador. Ora, ele não pode retirar um dos melhores jogadores da Premier League da atualidade, que é Cole Palmer, ainda que tenha admitido aqui e ali que gostava mais vezes de o juntar, mas eu acho que é a percepção que ele tem do Félix, da forma onde ele realmente pode render, que não lhe permite também fazer essa simbiose e dar-lhe, quiçá, mais minutos, mas tem sido bastante elogiado pelo treinador do Chelsea, não tem tido muitos minutos. Sim, bem, neste momento é a equipa que me apetece mais ver jogar em Inglaterra, muito sinceramente. É o Chelsea e tem muito a ver com o treinador. O Nottingham Forest também está. Está, mas eu acho que o Enzo Maresca pode ser de facto um dos melhores treinadores da sua geração. Só para terminarmos aqui em pouco tempo, um olhar só aquilo que se já jogou no nosso campeonato nesta jornada. Há pouco estava a dizer que me apeteceu ver um pouco do Casa Pia, porque acho que é uma equipa que, independentemente da valoração que se faça de jogar mais atrás ou mais à frente, um bloco mais baixo, é uma equipa muito bem organizada. É uma equipa que sabe bem o que quer sempre em campo e tem um meio campo sempre com o Telesco Segovia, que eu acho que é um médio que preenche bem as três linhas do meio campo. Gostei da equipa e ganhou bem no Estoril. E queria também, depois passando para vocês também dizerem que destaques têm nesta jornada. O Nacional ganhou pela primeira vez, não é pela primeira vez, mas conseguiu sair pela primeira vez da zona de descida, com um jogador que eu gosto muito, que já tinha jogado contra o Gil, que conheço o melhor porque ele está emprestado pelo Braga e veio para a formação do Braga, que é o Djibril Soumaré, que é o médio centro. Pode-se olhar para ele e pode imaginar só que a dimensão física
mas ele é um 6 com qualidade, tem toque de bola, tem sentido posicional e acho que deu o equilíbrio à equipa que faltava nestes 2 jogos. O Nacional perdeu no Gil, mas foi no último minuto e fez um excelente jogo na jornada passada e agora controlou o Moreirense. Atenção, aí não é fácil controlar o Moreirense pelo meio campo. E acho que este jogador, como falei há pouco no Telasco Segovia, venezuelano do Casa Pia, o Gibril Somaré, um senegalês, miúdo tem 21 anos, acho que dá vontade de o ver mais e o Braga estará atento, até porque é uma posição que o Braga também precisa a este jogador. Tens algum destaque a fazer, Sofia? Olha, eu acho que tu já tocaste nos resultados mais mediáticos, digamos assim. Ninguém estava à espera que o Moreirense perdesse com o Nacional, e já agora juntar também Luís Esteves, porque é um dos criativos do nosso campeonato e vai dando sempre gosto. Sim, da formação do Vitória, que não ficou. O Vitória não o aproveitou. Exatamente. Não é? Sim. Eu acho que é um jogador especial, lá está. Eu gosto muito de estimar estes jogadores que, pese embora se perceba que têm uma qualidade técnica diferenciada, fazem parte destas equipas que, lá está, não conseguem a todo momento retirar o melhor destes jogadores, mas quando aparecem tu percebes que fazem a diferença, e gosto de estimá-los nesse sentido, mas deixa-me aqui, é algo redundante, mas vale a pena sempre fazê-lo, porque a regularidade do Santa Clara é uma regularidade especial, não é? Uma coisa é nós vermos o Santa Clara a ganhar um jogo ou outro, depois perde 3 ou 4, depois empata 1. Não, o Santa Clara, eu estava aqui a olhar para... Mas aqui o Arouca teve muito melhor ontem no jogo. Certo, mas eu já lá ia, mas o Santa Clara é uma equipa que tem aquela coisa engraçada que ou ganha ou perde, mas eu queria dizer que o Santa Clara tem até aqui um campeonato super exigente, e quando eu digo exigente, digo não só porque defrontou equipas grandes, mas porque defrontou equipas do seu campeonato, perceba-se, e mesmo assim, numa altura tão crítica como foi a altura da ausência de Gabriel Silva, que era de longe o jogador que mais se estava a destacar do Santa Clara, conseguiu permanecer, conseguiu dar continuidade ao seu tamanho, não é? Nesta liga portuguesa. Agora Gabriel Silva já voltou. Na minha opinião, este jogo contra o Arouca é algo enviesado em termos de resultado, porque o Arouca teve mais controle do jogo, teve mais posse de bola. Esta equipa do Santa Clara vai-se, como aliás, eu acho que já é do domínio do público em geral, esta equipa do Santa Clara vai-se conseguindo alicerçar na sua questão defensiva, na sua organização defensiva. E é uma coisa que é de clube. Eu tive a oportunidade esta semana de estar com eles, de ir até Arouca no sábado à noite, e estive lá com eles, e com o presidente inclusive, e de facto há ali uma ideia de clube e de crescimento do Santa Clara muito interessante, em relação, claro, que tem a ver com o investimento que está a ser feito pela SAD, naturalmente, mas tudo isto está a ser bem entrosado, bem enquadrado com a realidade social, e os jogadores têm chegado, estão a ser bem enquadrados, e tem muito a ver também com a liderança do Vasco Matos. É o treinador ideal, de facto, para agarrar aquele grupo, os jogadores muito novos, tirando naturalmente o patriarca central, o Luís Rocha, mas de facto tive com o Gabriel, tive com o MT, tive com o Vinícius. São todos jogadores com alguma timidez fora do campo, mas que de facto o Vasco conseguiu criar ali um grupo muito importante, e ao mesmo tempo sendo um grupo pequeno, não é? Muito unido, e com o presidente presente sempre, e é uma estrutura de facto muito interessante, e por isso acredito que, independente de ficar em quarto, quinto, sexto ou sétimo, vê-se que há ali um trabalho de base, não é só aquela questão da equipa sensação que começou bem o campeonato e depois vai por ali abaixo, não, vi que de facto há ali consistência. Eles são assim porque querem ser assim, não é uma coisa feita de forma aleatória, e também utilizei este jogo porque o nível de execução de um jogador como o Jason é de... brutal, grande jogador. O Jason pode não ser o jogador mais regular no jogo, pode não ser...
Mas o nível de execução dele em certas coisas é um craque. Agora ele tem diferente. 30 anos, agora para ser comercial tinha que ter 23. Agora. É muito estranho que o Jason tenha vindo aqui parar, até porque estamos a falar de um jogador espanhol e geralmente estes jogadores até conseguem fazer uma carreira engraçada na Liga Espanhola. Há muitos jogadores deste estilo que conseguem estar nos Valências, nos Leganeses desta vida e fazer alguma coisa, e ele veio para cá e veio ser um jogador diferenciado na nossa liga. Mesmo que o jogo esteja mais cinzento, o Jason aqui e ali consegue dar um bocadinho de brilhantismo às partidas. Voltava só a pegar na questão de Santa Clara, porque apesar de tudo esta derrota deixa o Braga ao alcance, ou o Santa Clara. Sim, na hora que estamos a gravar ainda o Braga vai jogar com o Famalicão. Bom jogo para ver também. E na próxima semana há um Santa Clara Braga que pode ser muito interessante para acompanhar. Sim. E era mesmo só fazer essa nota, porque também as coisas estão interessantes nessa luta pelo pódio, quarto lugar. Sim, o Vitória também joga hoje, à hora que estamos a gravar, um jogo difícil num novo Rio Ave, relançado pelo Petit, até em termos de novo sistema tático. E percebemos, desculpa Luís, só para comentar, percebemos que mesmo num campeonato que está a ser, na minha opinião, desde que saiu o Rubén Amorim, está a ser nivelado por baixo em termos de 3 grandes, nem assim há aqui uma surpresa. O fosso realmente entre o quinto e o terceiro é gigante. O Braga tem 24 pontos e o Porto tem 31, portanto, mesmo assim é um fosso gigante. Sim, sobretudo em relação àquilo que o Braga tem sido nas últimas épocas, que tem-se metido mais entre os clássicos 3 grandes. Mas veremos também como é que este Braga vai reagir depois de uma exibição, não sei como é que definir, mas um pouco fantasmagórica em Roma, não é? A equipa não apareceu. Está marcada por aquela... A Roma que perdeu contra o Como esta jornada, ou seja, não é de todo uma Roma gigante. Exato, nem é sequer, tem bons jogadores, mas está muito longe de ser aquela Roma de outros tempos. Aquela ausência de Niakate e do Bruma também... Já não são os primeiros problemas também disciplinares. Primeiro André Horta, agora esta questão, quer dizer, enfim. Vamos ver o que é que nos reserva os próximos jogos de campeonato e cá estaremos para comentar, porque nos apaixona o futebol. Já agora só uma nota, o Vélez Sarsfield foi campeão argentino esta semana, frente ao Huracán. Foi um delírio. Procurem as imagens, procurem nas redes sociais, procurem no TikTok, logo essas coisas todas que andam por aí à solta, aos pulos pelo meio do trânsito, porque vão encontrar de facto a emoção do futebol. Aquilo é bonito, a sério. Estive a ver ontem de madrugada a festa do Vélez, porque venceu o Huracán e conseguiu ultrapassar. Estavam os mesmos pontos do Talleres de Córdoba e são campeões argentinos, a equipa do Vélez Sarsfield. Vejam essas imagens, a sério, porque faz bem à alma. A sério. A mim faz, pelo menos. Embora eu não seja exemplo para ninguém do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio entre o futebol e a vida, porque vivo com uma bola na cabeça, mas acho que é muito lindo ser argentino nestes dias. Um grande abraço a todos, cá estaremos para a semana. O futebol esteja convosco.